E chegamos para valer mais uma aula e agora é unidade 3! Já entramos na unidade 3. Com certeza. E aí? Muitas emoções, ao mesmo tempo que a gente já vai se direcionando ao rumo final da matemática do terceiro ano, o coração já começa a dar uma apertada, né? Mas agora é o seguinte, os nossos laços com o terceiro ano, atenção, terceiro ano, apesar de estarmos na unidade 3, já prestes de finalizar o módulo matemático com vocês, os nossos laços vão até o dia 20 do 11, porque nós temos um combinado, uma questão de matemática por dia, e nos colocamos à disposição de qualquer questão, qualquer dúvida do Enem, pode mandar mensagem pra gente. Manda pelo Instagram, aí manda pela professora presencial, manda a pergunta. Pode mandar, porque nosso combinado é uma questão por dia. Verdade, certo? Né? Então a gente não, mesmo acabando a disciplina de matemática, a gente não desconecta. Nós não vamos cortar o cordão umbilical. Não, o terceiro ano tá não. Até porque vamos terminar agora, beirando o mês de agosto, aí tem setembro, outubro e novembro. Nós precisamos que vocês consigam alcançar pelo menos uns 700 pontos em matemática. E vocês sabiam que os nossos alunos, os nossos primeiros alunos da mediação tecnológica estão saindo formados agora da faculdade? Sim. Né? Que são os que ingressaram lá em 2016 com o início dos estudos pelo projeto da mediação. Agora, formaram no terceiro ano, ingressaram na universidade e estão aí se formando nesse ano. Alguns. Então a gente já fica com o coração alegre, feliz, bate mais forte quando a gente tem essas notícias aí. Eles não foram os meus alunos, porque era o professor Alex que trabalhava com você, mas lá no Rondônia Rural Show, escutando o depoimento deles, a fala deles, o modo com que eles acolhiam, a receptividade da mediação e dos professores, aquilo já me encantou, porque assim, a gente pensa assim, tá tão longe, mas não, é tão perto, que é só mesmo essa conexão. E assim, quando chega para vocês essas informações, a gente fez uma entrevista com alguns alunos lá, os alunos do curso de agronomia, e aí a gente fez um vídeo com essa entrevista e até o final do nosso módulo aqui de matemática a gente vai apresentar esse vídeo com vocês, nós podemos pegar esse vídeo e colocarmos como uma externa na aula de Enem. Sim, é isso legal, mesmo, já é. Só que a gente pode colocar lá pro finalzinho também, lá já finalizando, porque é um vídeo já motivador, de incentivo aí para os que estão saindo do terceiro ano e tentando, pensando, idealizando, ingressar aí nas universidades, tá beleza? Então, assunto novo na área, deixa a geometria ali em stand-by, não precisa esquecer dela não, tá? Porque você ainda... pode esquecer, porque o Enem tá bem aí. Já fizemos a avaliação, a aula 36 de avaliação, mas temos a aula 40 que é de revisão para recuperação, para caso houver necessidade, se precisar. Mas agora a aula 37 é o início da terceira unidade e a gente vem com outro penteado, vem outra temporada, outra... Ainda não. Outro rumo. Só o professor Sandro estava no salão, Eu não tive tempo ainda. Deu uma melhoradinha aí, deu uma ajeitada, olha aí, Mas então, a gente vai na unidade 3 estudar alguns assuntos diversificados, como números complexos. Uau! Isso, números complexos. Também polinômios. Polinômios. O que mais? Sistemas lineares. Sistemas lineares. Algumas coisas que são próprias do terceiro ano, que a gente vai aprofundar e estudar com vocês. Agora, vamos começar? Daí já a gente volta a falar. Isso aí, aula 37, vem com a gente, professor Samuel, vamos lá. Estudando a primeira parte de números complexos. A gente vai começar como sempre, aquela introdução conceitual, depois. Vamos falar sobre o próprio conjunto dos números complexos. Quem são, por que são, para que são. Isso. E falar sobre a unidade imaginária. Aí eles estão pensando, o que é isso? A gente tem que ficar imaginando, Agora nós vamos imaginar os cálculos e pronto. Então, as habilidades quais são? Diferenciar o conjunto dos números complexos dos números reais. Olha aí, os reais a gente já tem eles, são velho conhecido aí da galera,
E aí, vamos lá para o oferecimento da aula de hoje. Olha que legal! E a escola é Jorge Luiz Molas. Ariquemes, essa eu já vou adiantando, já porque eu tive lá esses dias. E aí, galera? Construindo Saberes. Essa daqui é a da BR? É a da BR, é caminho! E aí a gente teve a oportunidade esses dias de visitar de surpresa, né? Então a gente chegou ali, na verdade, não foi tão surpresa, porque a gente chegou numa escola antes e eles já passaram a informação. É tudo muito rápido, né? Não, essa foi surpresa. Essa foi a Mafalda Rodrigues, que foi o que eles falaram, né? Então, a Jorge Luiz Molas, nós estávamos no trajeto indo para Ji-Paraná, e aí a gente parou ali e chegou de surpresa nas salas de aula, de surpresa na escola, muito legal. Então, o oferecimento da aula de hoje é para a escola aí, a Jorge Luiz Molas. Que fica em Ariquemes. Ariquemes, extensão da Ricardo Cantaede. Legal, né? Então, gente, um abraço ao professor presencial, um beijo no coração dos alunos. A professora Lúcia esteve aí, foi muito bacana ver vocês, conhecer. E nesse dia não estavam todos os alunos na escola, acho que é alguma situação de ônibus, né? Mas, assim, sintam-se abraçados por nós, sintam o nosso carinho por vocês, tá bom? Beleza, então? Beleza. Continuando nossos estudos e saindo da cartola mágica, a parte 1 de números complexos. Vamos lá, vamos conversar aqui com a galera um pouquinho. Agora sim, o que vocês entendem, o que vocês imaginam, já que falou de unidade imaginária, né? de números complexos? E aí, flui alguma coisa? O que passa na cabeça de vocês? Eu acho que a única coisa que passa na cabeça deles é que é complexo, né? Que é difícil. É bem complexo, né? Um dia um cara estava lá resolvendo uma equação do segundo grau, se deparou com um tal de delta igual a -4 e falou assim, não pode. Aí a solução era, não existe raízes reais. Tá no primeiro ano, não existe raízes reais. Aí ele falou, tá, mas se não existe raízes reais, então quer dizer que se tiver um outro conjunto, pode existir raízes? Porque até então a gente só estudou números reais. Isso. Os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais. Tudo. Isso tudo é real. E aí? Mas agora o terceiro ano tem a grande chance de desenvolver um conjunto a mais. Vai mais longe, né? É como se fosse um foguete, vai lá, vai longe, vai no alto. Porque dentro do conteúdo, né, do componente curricular do terceirão, é incluso os números complexos. E aí a gente vai mostrar para vocês, como sempre, por episódios, parte a parte, para vocês entenderem a parte introdutória e entenderem também os detalhes que isso, né, significa. Olha aqui, vem aqui com a gente. Você lembra dessa brincadeirinha aqui? Isso aqui é uma piada matemática, né? É uma charge. Por que não podemos ficar juntos? A raiz quadrada pergunta para quem? O número menos 1. Aí o menos 1 responde... É complexo. É complexo. É complexo. Você lembra disso? Não lembra? Então tá vendo agora? Beleza. A raiz quadrada pergunta para o número -1 o porquê não podemos ficar juntos. E o -1 responde, é complexo. É complexo porque não existe, dentro dos números reais, uma solução para isso. Não tem. Não tem. -1 não encaixa aqui dentro. Assim como qualquer número quadrado perfeito com sinal negativo, aqui já tem já uma ideia lá na frente do que vai ser esse número imaginário. Mas não encaixa aqui dentro um número negativo. Não encaixa. Pois é. Por quê? Porque é muito complexo. E aí, é claro que nos cabe resolver esse problema junto com vocês. Então vamos aos detalhes, olha lá. O conjunto dos números complexos, dentre outras utilidades, veio solucionar a seguinte questão. Raiz quadrada de -1. E aí, são muitas interrogações? Não sei quanto é raiz quadrada de -1. Será que isso é possível? Será que é possível, professor Maurício? Bom, é complexo. É complexo, mas é possível. Agora sim, para o terceiro ano do ensino médio, é possível, né? Lembra que raiz de -1 não tem solução dentro dos reais. Contudo, entretanto, todavia... Agora conheceremos um outro conjunto numérico. Já não bastava só os que nós já tínhamos, vamos apresentar outro agora. O conjunto dos números complexos. E para você entender ele melhor, é claro que a gente vai explicar o passo a passo. Vamos lembrar primeiro os outros conjuntos, não vale a pena?
É hora de rever esse assunto e mandar ver nas provas do Enem. Por quê? A parte dos conjuntos numéricos é uma parte que o Enem cobra e cobra muito. Nós te ajudamos com essa. Isso mesmo, né? Preparamos um quiz para você ficar fera no assunto. Não deixe de estudar, vem com a gente! Então, nós vamos precisar agora relembrar com vocês outros conjuntos, né? Ou seja, os conjuntos estudados no ensino fundamental, porque a gente começa assim, né? Nos sextos naturais. Isso. Nos sétimos inteiros. No oitavo, os racionais. E chegamos no nono com os irracionais. E todos os outros reais, né? E claro, isso também a gente revê no primeiro ano. O nosso primeiro ano tem toda essa revisão. Com propriedade, né? Toda. As Toda. 7 primeiras aulas, se não me falta a memória. São revisões e lembranças de conjuntos, né? Então, se você tiver, no caso, um tempinho ali... Sobrando? Ao invés de... Não, calma, sobrando não. Sobrando não? Ao invés de estar maratonando no Netflix ou em outro aplicativo de filmes ou músicas, ou sei lá, pega uma aula, baixa lá um pouquinho, assiste lá a revisão, responde os quiz. E isso vai te capacitar a fazer a prova do Enem, pode ter certeza. Isso mesmo. Gente, as aulas do primeiro ano são 96. Uau! Não é pouca coisa, não. Então, o que vocês precisarem de recurso, vai lá, assiste um pouquinho, avança, chega no momento ali, no minuto que você acha que prefere, ou assiste a ponto 2, que é a resolução de atividades, né? Isso vai contribuir muito, Aí né? eles vão falar assim, mas 40 minutos é muito tempo. Não, mas de 40 minutos você percebe que uma parte a gente conversa com vocês, por quê? Porque nós temos um lema, primeiro cativar o aluno. Isso. Precisamos ter vocês ali do nosso lado. Ao nosso favor. Gostando pelo menos de nós. A matemática vem em segundo plano, né? A gente faz gostar de nós. Depois a gente vai... Então, quer dizer, tem aí uns 5 minutos que essa conversa depois. Tem lá umas pausas também para falar de alguma outra coisa, mas de aula mesmo, você consegue assistir a aula em 30 minutos. Então, quer dizer, dá tempo. 30 minutinhos ali no ônibus, indo para a escola, baixa a aula, vai assistindo. Isso mesmo. E qual é a melhor maneira da gente identificar se você aí, aluno do terceiro ano, falar? lembra como que foram os conjuntos que a gente estudou no primeiro ano? Tá aqui, ó. Tá aqui, tá na memória, né? A gente vai instigar esse conhecimento de vocês através do nosso quiz. Então, solta a vinheta que é a hora do quiz. A hora do quiz! E se é hora do quiz, a gente fica desse jeito aqui. Os alunos, como é que ficam? É 68. É 89. Gente, olha aqui. Olha pra cá. Para, agora eu tô do outro lado. Acho que é 89 mesmo. Eu acho que... nós estamos em conflito. Volta pra lá. Vai pro teu lugar. É 68 que eu tô enxergando aqui, é 68. É 89. Mas, gente, olha por esse ângulo, Parece. Volta que eu não gostei, eu tô acostumada aqui, acostumada nesse cantinho. Então, os alunos na sala ficam desse jeito, será? É A, é B, é C, é D, ficam com essa discordância? Depende, né? Depende do assunto. Tem assunto que eu acho que determinadas perguntas estão as respostas alinhadas, outras talvez pode ser que alternem aí as alternativas, O né? entendimento do grupo. Isso. Mas o professor presencial, a gente espera que aproveite bem esse momento, né? Porque quando a gente faz o quiz, a gente quer verificar o seu conhecimento sobre determinado assunto, tá certo? Vamos começar então? Primeira pergunta, olha lá, pergunta de número 1. A soma de 2 números inteiros é sempre um número natural, um número inteiro, um número negativo ou zero? A soma de 2 números inteiros. Imagina aí, lembra primeiro quais são os números inteiros. Depois você soma esses 2 números inteiros. O que vai acontecer? Um número natural, um número inteiro, negativo ou zero? A gente não vai demorar muito, tá? Com as respostas, por conta que a gente tem um assunto ainda para ser passado. Mas, com certeza, né? Olha aqui com a gente. Se você somar 2 números inteiros são aqueles que podem ser positivos ou negativos, né? Natural, aquele que naturalmente a gente encontra no nosso dia a dia, são os positivos, incluso o zero. Isso. Inteiros são aqueles que agora podemos incluir os negativos e os positivos também. É interessante lembrar o seguinte, porque os números inteiros,
ele acrescenta os negativos, mas continua com os positivos. Isso. Se é natural, também é inteiro. Insere, né, os negativos. Isso. Se eu somar um positivo com positivo, dá positivo? Positivo. Negativo com negativo? Negativo. A soma de dívidas, né? Isso. Eu devo 5, devo 3, devo 8? Isso. Então, toda vez que eu somar números inteiros, o resultado é um Inteiro. número inteiro. Sim. Não necessariamente sempre negativo Não. e não necessariamente sempre zero. E só tem uma estratégia que dá zero, né? Se esses números forem opostos. Ou seja, eu devo 3 e pago 3, zerou a dívida. E né? o saldo também. Beleza. Então vamos de pergunta número 2. Vamos ver aqui. Ah, aqui tem um exemplo, né? Olha lá. Se eu somar um positivo com um negativo, eu tenho 3, mas eu devo 1, eu fico com um saldo de 2. Eu tenho 1 e tenho 3, eu tenho 4. Eu devo 1, eu devo 3, eu devo 4. Então, sempre os resultados vão ser números inteiros, tá bom? Beleza. Pergunta de número 2. Todo número irracional também é natural, é inteiro, é racional ou ele é real? E aí a galera precisa lembrar da parte de conjuntos, né? Podemos... Por exemplo, o diagrama, né? Isso, o Quem tá diagrama dentro de quem? ali certinho e tem um que é o vizinho chato. Né? O tem que um- vive em isolamento social. Isso. Aquele que não se mistura com ninguém. Não se mistura com ninguém. Opa. E aí, todo número irracional também é... tananana, também é real. Ele E aqui, existe. e aqui a gente vai mostrar para vocês, ó, a questão de pertinência, né? Então nós temos os naturais, é o menor conjunto que a gente tem, que são os números positivos, incluindo o zero. E os inteiros já é o verdinho aqui, o Z, ó. Que acolhe os naturais. Dentro dos Isso, inteiros tem os inserindo os naturais. negativos, Isso. né? Aí temos os racionais, que é o Que quê, pega né? todo mundo lá dos inteiros, inclui fração, inclui número decimal, dízimas periódicas. Isso. E aí esse que é grudadinho aqui, vive isolamento social, os irracionais. Aqui entram as raízes não exatas, os números que são decimais, mas que não tem período, né? Tipo um pi da vida, um número de Euler e tudo mais. E tudo isso é real. Se a gente juntar os racionais com os irracionais, a união deles É real. os reais, tá Beleza. bom? Beleza, beleza? Vamos lá no slide, que eu só vou complementar ali com valores, né? Então aqui se a gente colocar, né, 0, 1, 2, tananã, aqui já vai ficar o menos 1, o menos 2, aqui vai ficar as frações, ó, 3 quartos, 0,5 e as dízimas, 0,3333. Aqui é o pi, é as raízes não exatas e O tudo número mais. de Euler. Isso, e tudo isso é real, certo? Beleza. Pergunta de número 3, vamos ver? Todo número inteiro multiplicado por zero é igual a 0, 1, ele mesmo ou depende do número que eu vou multiplicar por zero? Depende de quem tá me perguntando. Depende. E aí, o que vocês acham? Todo número inteiro multiplicado por zero. Qualquer número que multiplica por zero, resultado é Zero. Galera do terceirão já sabe essa, porque é muito fácil, com certeza. Resultado zero. Muito bem, muito bem. Eles ficam querendo que a gente reconheça, né, o que eles responderam aqui, né? Parabéns, parabéns. Vamos lá, então, agora, pergunta de número 4. Aqui tem um exemplo, né? Todo número multiplicado por zero, seja ele fração, decimal, beleza. Vamos ao quarta pergunta. O número menos 5 pertence ao conjunto dos naturais, inteiros, racionais ou irracionais? E aí, o que vocês acham, galerinha do grupo? Nós acabamos de mostrar lá para vocês. Uma né? dica A questão dos conjuntos. Isso. Olha lá, muito bem. Uma dica é o seguinte, a qual ele não pertence, tira. Tira. O que sobrar que ele pertence. É verdade. Pode ter mais de uma resposta? Pode, porque Pode isso, Arnaldo. nós vimos que um tá, né, acoplando o outro, então pode.
Não, e o bom que ficam discutindo, né, as respostas aqui, né? Aqui também rola um fight aí de resposta correta, tá? E aí, menos 5 é um número negativo. Se é negativo... Ele não é natural. Não é natural. E não é irracional, porque irracional é a raiz de 2, é o pi. Então ele é inteiro e racional? Ele é inteiro e também é racional. Muito bem, olha lá os inteiros. Envolve os negativos. E os racionais? Olha aqui. Ele envolve os inteiros todos. Se o racional envolve os inteiros, está dentro dos inteiros? Está dentro dos racionais também. Então, o número menos 5 é inteiro e é racional, tá? E aí vamos relembrando, tá? Esses fatores aí que nós vamos precisar. É bom, tá? Faz parte. Pergunta de número 5, e agora? O número 1,0555555555 faz parte do conjunto dos números naturais, racionais, inteiros ou reais. Qual? Eu gostei do nosso intérprete fazendo a dízima periódica. 1,0, de novo, 1,0555555. Ai, gente. E aí? 1,05555 é? Bom, ele não é natural, porque tem vírgula. Ah, tem vírgula. E os naturais são aqueles que naturalmente a gente encontra no dia a dia. É o 1, é o 2, é o 3, é o 4. Ele tá quebrado, não é? Ele tá quebrado. Ele não tá inteiro. Ah, é? Então já podemos tirar natural e inteiro da jogada? Então ficamos com racional e real. Será que é um dos dois ou os dois? Não, nós já falamos que tudo é real. Então, se tudo é real, 1,05555 é racional e também é real. E aí a gente traz o diagrama de novo. Esse diagrama aqui vale a pena você fazer no seu caderno, tá? Para lembrar. Porque isso aqui é assunto lá do primeiro ano, mas às vezes está sujeito a ter ficado aí, né, um pouquinho enfraquecido na memória. Então faz aí as suas anotações, tá? Dos conjuntos dos naturais, depois inteiros, racionais, irracionais e os reais. Qualquer coisa, pausa o vídeo. Professor presencial, pausa o vídeo. Aí vamos sair das 7 horas. Ai, não, só para anotar o diagrama. Não, me tirou. Hoje em dia eles pode copiar, pode. É, tudo mais moderno, né? Eu não sou desse tempo. Vamos lá, racional e real. Vamos lá, tem mais pergunta? Eu acho que tem mais uma, vamos lá? O número 0,75 agora. Faz parte do conjunto dos números naturais, racionais, inteiros ou reais. Eles já sabem. De novo, quebrado, se é quebrado não é inteiro, se é com vírgula não é natural, então com certeza, da mesma maneira que o anterior, 0,75 é um número decimal exato, que que é racional e também é real. Como a gente deu a resposta dessa muito rápido, vamos para mais uma. Mais uma? Mais uma. Ah, isso aí. Gente, tudo é real, tá? Do que a gente está falando até então, no momento, tudo é real. O número π faz parte do conjunto dos números naturais, racionais, inteiros ou irracionais. Quem ficou atento na primeira questão que a professora já sabe a resposta. Colocou lá dentro do diagrama já sabe. Né, já sabe. Eu não vou nem demorar muito. Natural, racional, inteiro ou irracional? Com certeza o π, que é 3,14, blá, 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 né? Não tem período, é um número irracional. Beleza, beleza? Beleza. E para descontrair, olha lá, aqui que temos uma charge. Pi, eu preciso de alguém mais racional. Ô, dozinho, gente. Coitado olha aqui. Vamos conversar aqui um pouquinho, coitado do Pi. Olha aqui, ele tá num jantar romântico, né? Que não é bem romântico. Não é bem romântico, não rolou, não deu certo, porque ela que desfez dele e disse pra ele que precisa de alguém mais racional, porque o coitado do Pi, ele é irracional. Piadas matemáticas, só a gente que acha graça. Corre um sério risco de só a gente achar engraçado, mas tudo bem, não tem problema algum. Então, o
O π, ele é um número irracional, beleza? E agora é a hora, né? Precisamos agora acrescentar dentro da memória de vocês os números complexos. E para isso, você precisa entender bem essa questão aqui, essa estrutura dos reais, porque até o segundo ano do ensino médio, a gente fica dentro dos números dos conjuntos dos reais. Até o começo do terceiro, né? Até então, né? Chega até o momento. Terceiro, já quebra o real, já coloca o complexo. Então vamos agora ficar com tudo mais complexo? Não, e não é tão complexo quanto parece. Para entender a motivação da criação dos números complexos, vamos resolver juntos as equações a seguir, respeitando os conjuntos indicados. Em que, ou seja, nos números racionais, a única divisão impossível é a divisão por zero. Não tem como dividir por nada, né? Então agora o conjunto dos números complexos avança um pouco mais, né? São todos os números reais, além das raízes de números negativos. Só que agora o que faz, né? Os reais agora está contido nos complexos. Os complexos vai ter uma unidade imaginária que vai nos ajudar a resolver situações que aparentemente parece impossível, né? Então, falando da unidade imaginária, é pra gente ficar imaginando alguma coisa? Como é que é? Deve ser. Como que é isso? Explica pra nós. Unidade imaginária. Na verdade, o matemático em questão é que... Eu vou até pesquisar o nome dele, porque realmente... Eu lembro que eu li uma vez, mas eu não lembro de fato quem é o cara. Mas eu vou procurar para falar para vocês já. Olha só o que aconteceu. Ele começou a resolver as equações do segundo grau, dentro dos números reais, e sempre se deparava com esse raiz quadrada de número negativo. Não existe solução real. Ele falou assim, não posso parar nisso não, vamos resolver esse negócio aí. Né? E aí foi lá e tentou resolver. E agora o problema complexo é nosso também. Essa unidade imaginária, ela veio para contribuir com essa situação. Ela né? elimina aquele negativo, ela tira o negativo, ela troca o negativo e acrescenta ali uma... E aí é interessante porque assim, ó, a unidade é imaginária. Nós sabemos que na matemática nós representamos os números que nós não vemos com letras. Se é imaginária, vamos representá-la com a letra I. E solte a sua imaginação, porque agora é hora de entender como tudo isso funciona. Olha lá. Então, quando a gente fala de unidade imaginária, que tem mais uma chargezinha, né? Porque a gente está hoje bem descontraído, né? Olha lá, olha que bonitinho. Ele tem um amigo imaginário. Ele tem um amigo imaginário. Então, quando a gente vê a raiz quadrada de um número negativo, é onde a gente vai usar essa unidade imaginária. Então, aqui o 8 está falando para o 4, que o 6, que bonitinho, o número 6 está com um amigo imaginário, né? Vamos lá, então. Os números complexos possuem uma unidade imaginária dada por... I ao quadrado igual a menos 1. Então isso aqui já é uma convenção. Isso. Foi convencionado que I ao quadrado é menos 1? Isso. Beleza. E aí? Quando a gente fala que nós temos lá que x é igual mais ou menos a raiz de menos 1, esse menos 1 vai ser trocado por I ao quadrado, né? Então, quando a gente tira o quadrado da raiz, ficamos com 1i, entendeu? Beleza. Olha lá, então agora esse problema tem solução, ó. O amor está no ar. É tão fácil perceber, o amor está no ar. Agora, é possível ter esse par romântico, porque agora a gente sabe que vamos ter como solucionar essa situação, tá certo? Beleza, beleza? Então vamos lá, vamos resolver equações respeitando os conjuntos indicados em cada item. Vamos ver se é possível? Vamos lá. X ao quadrado menos 25 igual a zero. Bom, a equação do segundo grau incompleta, né? Vamos passar o 25 para o outro lado? Isso. X ao quadrado igual a 25. X é igual a mais ou menos raiz de 25. X vai ser igual a mais ou menos 5. Só que a gente tem que observar o conjunto em questão. E qual é o conjunto em questão? Z. Inteiros. Então, a solução pode ser o menos 5? Pode sim. Pode ser o 5? Pode. Então, os dois valores que a gente encontrou aqui são solução para o problema. Certo? Certo. Agora vamos de letra B. Ó, que a gente está resolvendo as equações, só que sempre observando o conjunto em questão, tá? Vamos lá, x ao quadrado igual a menos 7, x ao quadrado vai ser igual a 7. Vamos passar o 7 para o outro membro.
Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 7 é um número exato? Não. Não, porque a gente tem raiz quadrada de 4, que é 2, e depois a raiz quadrada de 9, que é 3. Isso. A raiz quadrada de 7 é um número não exato. E é uma dízima não periódica. Não periódica. Está dentro dos racionais? Não, ele Não, é né? irracional. Então, a minha solução aqui é um conjunto Vazio. Não tem Dentro resposta. dos números racionais, não tem como solução. resolver isso aí. É isso que a gente tem que fazer, observando, respeitando os conjuntos em questão, tá? Beleza. Beleza? Vamos mais? Fazer mais Não. algumas? Resolva a mesma coisa, agora nós temos os números reais. Dentro dos números reais, x ao quadrado mais 1 igual a 0. Vamos resolver. Vamos lá. Passo 1 para o outro X ao lado. quadrado, 1 tá positivo, vai para o segundo membro? Negativo. Negativo. X ao quadrado, eu vou, para tirar o quadrado, extraímos a Raiz. né? Então, mais ou menos, raiz de menos 1. Dentro dos reais, acabamos de conversar com vocês, dentro do conjunto dos números reais, é possível essa solução? Não, porque menos 1 não tem raiz quadrada exata, não é? Dentro dos complexos vai ser possível, Vai ser né? possível, E a mas- gente vai mostrar isso para eles já já. Beleza. Mas, por enquanto, nessa situação que nos encontramos aqui, para os reais, essa solução aqui é impossível. Impossível, Não não existe existe. solução, conjunto vazio, ó, conjunto vazio também pode ser dado assim, ó, tá? Conjunto vazio, não existe solução. A gente pode responder de algumas formas. Beleza. E agora? Agora vamos lá naquele lá. Nos naturais. Os naturais. Então vamos resolver. Passa o 25 para o outro lado, tá menos, passa mais. Então, temos que 4x ao quadrado igual a 25 positivo. Isso. Tá multiplicando, passa para cá, Dividindo. dividindo. 25 dividido por 4, X ao quadrado é igual... X é igual a raiz quadrada. primeiro vamos dividir, né? Não, porque senão vai ficar difícil tirar a raiz. É verdade, boa. Senão Então fica vamos muito lá, difícil. vamos aplicar a raiz já direitinho. Isso. Raiz quadrada de 25 quartos, porque Isso. aqui a gente tem raízes exatas, né? Vamos lá. X é igual a raiz de 25? 5. 5. Raiz de 4? 2. 2. Isso, nosso X vai dar 2,5, né? 2,5. Mas se a gente fosse fazer com a raiz decimal, fica Ia mais dar complicado. 6,25. E a pergunta que não quer calar, ou voltamos um pouquinho, a pergunta que não quer calar é, dentro dos naturais, o 2,5 é possível? Não, porque no natural não tem fração. Natural são só os números de 0 em diante. Natural não tem número decimal, então a solução para esse problema aqui é conjunto vazio. E a gente podia explanar um pouquinho com eles, já que falamos lá atrás sobre unidade imaginária, mostrar aqui como que nós faríamos, deixar eles copiar primeiro ali aquela resolução e resolver essa de baixo, essa do lado, que não teve solução nos reais, de forma imaginária, para eles poderem entender como é que vai ficar daqui para frente agora a vida deles. Muito verdade. boa. Na verdade, esse assunto é do assunto da próxima aula, né? Aham, mas a gente ia dar Porque aqui foi falado aqui anteriormente, né? Antes do Amor Está no Ar, foi falado que I ao quadrado é menos 1. Isso. Então, aqui, volta aqui na outra, no outro slide. Aí, ó. Lá chegou nessa resposta, né? X igual a raiz quadrada de menos 1. Isso. E aqui, na verdade, a gente já mostrou para eles que I ao quadrado equivale a menos 1. Isso. Então, dá para trocar ali, teríamos raiz quadrada de I ao quadrado. Então, a gente ia ter raiz quadrada de I ao quadrado. Porque a convenção nos diz que I ao quadrado é Menos 1. Raiz quadrada de I ao quadrado é mais ou menos I. Isso, porque a gente pode fazer o quê? Corte. Corte, né? Então temos aí mais ou menos I I. como resposta, porque está vindo de uma expressão, né? De uma expressão ao quadrado que a gente vai colocar mais ou menos a determinada raiz, né? Então é isso. Mas eu ainda não entendi esse I, mas fica tranquilo que você vai entender na próxima aula. Aqui a gente fez alguns exercícios respeitando os conjuntos indicados, né? Para vocês já irem se familiarizando, que nem tudo tem solução, né? Nem tudo tem solução. Mesmo que às vezes aparentemente parece que tem,
Mas você tem que observar qual conjunto está se tratando. Tá falando do natural, dos naturais? Está falando dos inteiros? Dentro daquele conjunto tem solução? Né? Porque aqui, ó, essa aqui é a letra D, 2,5. 2,5 serve nos racionais? Serve. É real? Também. Só não é natural. Só não é natural. Não é inteiro, não é irracional. Então, a gente tem que observar o conjunto que o exercício está falando, e isso no Enem também cai. Isso é porque é o seguinte, o Enem tem uma habilidade deles lá, uma parte da competência deles com habilidades, que é o reconhecimento do número e sua contextualização no mercado, no campo trabalhado. Então, quando eu pego uma questão que pede para eu resolver nos números naturais, a minha resposta tem que ser o número natural. Se eu não achei o número natural, quer dizer que não tem resposta. Às vezes ele fala assim, ó, uma equação é uma equação biquadrada, que tem 4 raízes. Aí fala assim lá embaixo, quantas raízes naturais tem esse número? Você achou 4. Na letra A, vai ter 4 raízes. E aí, mas está falando das raízes naturais. Então, aí são, às vezes, de 4 respostas, você aproveita 2. Só 2. Né? Então, assim, esses detalhezinhos que é preciso ter cuidado, tá bom? E a gente está aqui para isso, para te ensinar esses cuidados todos. Vamos agora ao Brincando com os Números para completar a nossa aula, né? E hoje a pergunta é uma charada matemática. Tente multiplicar esse número por qualquer outro. Você vai ver que a resposta será sempre a mesma. E a pergunta é, que número é esse? Vamos de novo, ler de novo. Lê de novo. Tente multiplicar esse número, não é o imaginário, tá? É um número real. Tente multiplicar esse número por qualquer outro número. Você vai ver que a resposta será sempre a mesma. E a pergunta é, que número é esse? Por qualquer número. Por qualquer número. E aí, tá de boa, professor Sâmio? Tá, beleza? Recuperado. Então, a charada matemática está querendo saber um determinado número, que multiplicado por qualquer outro vai ter a mesma resposta. Qualquer outro vai ter a mesma resposta. E assim a gente dá início, então, à terceira unidade, aos números complexos. Aí eles vão pensar, tá, mas até agora eu não aprendi nada de número complexo? Aprendeu sim, porque olha só, atenção, nós já sabemos que os números complexos é um conjunto que vai estar fora dos números reais. Ele vai incorporar todos os reais. Depois vocês vão conhecer a estrutura, vocês vão entender que todo número real também vai ser complexo. Né? E nós começamos a falar, esse número complexo, ele vai ser formado por uma parte que tem uma letra imaginária, ou seja, por uma parte imaginária. E a unidade imaginária é I ao quadrado. I ao quadrado vale menos 1. Olha aí, já aprendemos alguma coisa. Tem lá. Sempre a primeira aula é mais introdutória, conceitual, mas na próxima a gente já vai inserir esse nosso I ao quadrado e nos cálculos, né? E vai verificar o que isso vai acontecendo. Ó, nós não temos receio, tá, em fazer isso com a aula, de dividir, de fazer... Por quê? Porque o feedback que retorna é muito bom. Nossa, eu não gostava de matemática, agora eu gosto, estou conseguindo fazer a prova, consegui fazer, estou conseguindo fazer exercícios. Vocês conseguem nos explicar de uma maneira tranquila, isso né? É bom. Então a gente não precisa de acelerar o processo, não. A gente tem aí 54 aulas que a gente, quando pensou, planejou, desde o comecinho, né, professor Maurício? Sentamos e planejamos, a gente distribui esse assunto, todo o componente curricular do terceirão, em 54 aulas, tá? Tirando as avaliações, né? Mas a gente faz essa distribuição de uma maneira que fique leve para você, que fique bacana, que fique tranquilo. E que no final vocês consigam cumprir tudo que a BNCC pede e consigam absorver pelo menos 80% do que foi ensinado. Vocês têm, é nosso dever que vocês tenham compreendido, né, o assunto, e vocês tenham internalizado os conhecimentos para ficar mais leve, mais fácil, né? E claro, né, não só no Enem, mas para o seu dia a dia, tudo que a gente mostra aqui, a gente quer que você aplique no seu cotidiano, na sua vivência, né, que você possa ter uma contribuição maior aí com a matemática, porque a matemática está inserida em todo o processo, né, da nossa vida. Não tem para onde fugir, não tem onde escapar.
escapar. Às vezes a galera escolhe o curso de Direito, aí chega lá, tem Direito Trabalhista. Cálculo tributário. Cálculo tributário, aí escolhe lá o curso de Medicina e aí acha que não tem matemática. E tem matemática também. E lá ainda é mais complicado, porque se você errar a dosagem do remédio... Aí deu ruim. Se errar para menos, não vai fazer efeito, mas se errar para mais, misericórdia. Não é? Então tá, ficamos por aqui, mas a gente já tá de volta com revisão, atividade de sala e a correção. Até lá!